noite. Tudo bem? Oi, Amanda. Oi, Bruno. Oi, Ana Paula. Oi, Sandra. Nédia. Vocês estão bem? Vamos começar mais uma aulita hoje. Uma aula mais simples. Oi, Ednei, tudo bem? Edneia. Oi, Ká. Tudo bem, Cacá? Vamos esperar o povo entrar, fazer todo aquela sala de espera. Oi, Ana Mary, aluna nova. Bem-vinda. Tudo bom, gente? Como estamos hoje? Pessoal, hoje eu postei uma fitônia, algumas fitônias, né? Eu tava estudando, falei, vou fazer a live hoje pra gente fazer essa folhinha, né? Porque às vezes as pessoas sentem falta de folhagens diferentes, né? Então, tudo bom, Rê? A gente sente falta, né, de fazer algumas folhas diferentes, tal. Então, e a fitônia não é uma folha tão difícil de fazer. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas ela é linda, né? Eu postei a foto de algumas. Então, ó, tem vários tipos, tem umas manchadinhas, tem umas que quase nem tem mancha, são bem interessantes, ó. Aí eu fui pesquisando, fui testando. Tá vendo? Deixa eu pegar todas juntas, mais fácil. Então a gente vai fazer, acho que dá pra fazer umas duas. A gente vai começar com uma fácil. Eu vou falar dos corantes que eu vou usar, pra vocês terem uma noção. Então, ó, tem vários tipos. Opa, você tá de costas. Deixa eu pegar uma diferente. Essa aqui já tem uma meio parecida. Beijo! Recife, adóio. Então a gente vai fazer, vou tentar fazer uma ou duas. Uma a gente vai fazer, óbvio, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer duas. Oi, Verônica, tudo bem? Lindos são seus olhos, né? Muito obrigada. Tudo bom, gente? Então vamos começar a aula. Ó, lembrando do curso que a gente lançou ontem. Estamos super felizes. Oi, Japão! Tenho parentes no Japão. A gente lançou o curso, a gente está super feliz, a gente já tem alguns alunos inscritos. Lembrando que até sábado, até amanhã, até as 23 horas e 59 minutos, quem se matricular, a matrícula vai até o dia 21, mas quem se matricular até o sábado ganha os cortadores de inox do curso, né? Todos os que a gente vai utilizar no curso, e também um pacotinho de mamadora de 500 gramas para vocês começarem as produções, tá bom? Então vamos lá, gente. Então a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai fazer uma fitônia. Eu postei algumas, né? Mas a gente vai escolher uma. A gente vai fazer uma mais simples. E aí, se der tempo, a gente faz uma segunda, tá bom? Eu vou primeiro, então, falar dos materiais. Vou falar pra vocês das cores que a gente vai utilizar. E aí, qualquer coisa, vocês podem colocar aí na caixinha de interrogação. Que aí eu tento olhar aqui de cima pelo celular. Como sempre, eu vou tirar os comentários pra ficar mais fácil de vocês verem, tá bom? E aí, qualquer coisa é só mandar um direct pra nós, tá bom? Então, vou virar aqui a câmera rapidinho. Peraí. Rapidinho, paciência, só pra eu virar aqui. Acho que dá pra ver, né? Tá dando pra ver, né? Vou tirar os comentários pra ficar mais fácil. E aí, qualquer coisa, é só chamar na caixinha de interrogação. Peraí, deixa eu só ajustar. Pronto. Esqueci de tirar os comentários, peraí. Opa. Desativar. Pronto, agora sim. Agora sim. Vamos ver se hoje a internet não vai
atrapalhar a gente, que aquele dia, foi ontem, né? Ontem foi fogo. Ontem a internet não ajudou nada. Acho que assim tá bom, né? Compartilha aí, pro povo conseguir ver. Vamos lá, todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, manda coraçãozinho. Deixa eu passar um pouquinho de hidratante na minha mão. Vamos lá, então a gente vai fazer uma fitônia. E aí tem várias cores, vários tipos, vários formatos. Tem umas mais compridinhas como essa, tem umas que parecem um coraçãozinho, que elas são mais gordinhas. Então tem vários tipos e várias cores, tá? Então aí depois vocês vão escolher. Então assim, aqui, nessas folhas aqui que a gente tá vendo, eu usei 2 jeitos diferentes de pintar. Esse aqui foi um jeito diferente desse aqui. Aqui a gente usou pintura seca e pintura úmida. E eu fiz como se fosse assim um gotejamento. E aí é importante que depois vocês vejam e testem, porque o gotejamento, o que ele faz? Ele faz a tinta, né, ela entrar nesses veios das folhas. Aqui eu usei um outro jeito de pintar, que eu vou mostrar pra vocês, que é usando um pincel chato, para facilitar a visualização das marcações dessa folha aqui, que é uma folha bem, né, bem marcadinha. E além dela ser marcada, ela tem manchas bem específicas. Então, tem um jeito aí de facilitar. Então, essa aqui é a mesma coisa, tá? Então, tem um jeito de a gente fazer isso para facilitar um pouco aí a pintura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar as folhas, né? E aí, eu vou precisar de cortador de fitônia e não se preocupem, né? Eu sempre falo pra vocês, não há necessidade também de vocês deixarem de testar uma folha ou uma pétala nova se vocês não tiverem exatamente... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui pra eu poder ver o celular. Se vocês não tiverem exatamente o cortador, isso não vai impedir que vocês façam aquela folha, aquela pétala. Tentem achar algum cortador que seja semelhante e tentem adaptar, tá bom? Então... cortador de fitônia, um marcador de fitônia, ele é bem marcadinho, tá vendo? Bem marcadinho. Arame 26. Aí ferramentas de sempre, né? Boleador, rolinho, que vai facilitar na hora da gente preparar. Os pincéis que a gente vai utilizar, e dessa vez eu vou utilizar pincéis mais finos. Aqui eu tô usando o 313-0. E tô usando também o 303-30/0. Não sei se vocês conseguem ver aí direitinho, tá? Aqui mais um pouquinho, isso. Beleza? Aí as cores que eu vou usar. Eu vou fazer que nem ontem. Ontem eu falei pra vocês dos corantes da Drip Color que eu usei e os equivalentes da Lully. Então o que eu vou usar aqui? O que eu usei em todas, tá? Não necessariamente a gente vai usar todas essas cores, mas todas essas folhas que eu mostrei pra vocês, eu usei essas cores. Eu usei o malva, que a gente usou ontem, inclusive, o fúcsia, que é um rosa bem forte, esse rosa antigo, eucalipto, o forest green da Sunflower, o trigo, que é aquele amarelinho bem clarinho, e esse aqui, que nesse caso aqui a marca chama de mostarda, mas na verdade é quase um verde maçã, assim, vai, é um verde maçã. Aí e o branco que a gente também vai usar. Aí o da Lully tem aqui, eu usei, é um equivalente a esse pomar que vem no kit eucalipto, tá? Então é o pomar da Lully. New Wave Peônia, rosa do Líbano ou o rosa morena. Então esses dois aí eles se aproximam daquele rosa antigo que eu mostrei pra vocês. O amarelo mediterrâneo que a gente usou ontem também, o fúcsia que a gente também usou ontem e o alto floresta que também usamos ontem, tá bom? Então beleza. Vou usar também gordura vegetal e um pouquinho de álcool de cereais. Deixa eu pegar essas folhinhas que já estão prontas. Vou limpar aqui minha base. E aí, vou pegar um pouquinho de massa. Vou passar aqui um pouquinho de creme ou gordura vegetal, tá? Pra não colar a porcelana. Eu tô usando porcelana, mas vocês podem usar
qualquer massa. Vocês podem usar massa de açúcar, vocês podem usar porcelana fria, vocês podem usar easy paste, bean paste, aí aquela coisa que a gente sempre tem falado. É importante que vocês sempre observem as características da massa e adaptem, né, aquilo que for necessário para cada uma delas, né? Ontem, por exemplo, a gente falou do jasmim. O jasmim é uma florzinha linda, relativamente fácil de fazer, e que tem que ter alguns cuidados, por exemplo, deixar muita pontinha, facilita a quebra. Então são essas coisas que a gente tem que observar. Não adianta a gente querer também mais do que aquele material pode dar pra gente. A gente tem que se adaptar a ele, tá? Então eu tô pegando aqui um pouquinho de massa e eu vou fazer as folhas no branco mesmo, tá? Então passar um pouquinho de gordura, a gente vai aramar, abrir, depois aramar, e a gente vai usar o método de rampa, que a gente também já tem falado bastante em todas as aulas. Vou pegar um pouquinho de massa, fazer um cilindro, mais ou menos do tamanho do meu cortador. Vou pegar um rolinho, pegar esse rolinho aqui, ó, que a gente fez com a massa e apertar aqui na superfície para facilitar a abertura, e a gente vai usar o método de rampa que a gente usou ontem e também nas outras aulas. Então, eu vou abrir a massa para um lado, deixar um morrinho aqui no meio e abrir a massa para o outro lado. Fazendo esse movimento sempre, ó. Lembra de deslocar, né, o cilindro para deixar esse veio central, que é onde o nosso arame vai ser inserido, certo? Então eu fiz isso, a gente não vai usar essa parte que tá muito alta, a gente vai cortar daqui pra cá. Então a gente só vai pegar uma pontinha aqui, ó. A gente vai pegar uma pontinha dessa parte mais alta, centralizar e cortar a nossa folha, retirando aqui o excesso. Feito isso, então, vou guardar minha massinha aqui para não ressecar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta enquanto isso. Coloca a relação toda no material para podermos... Sheila, depois, no final, quando eu for editar o vídeo, eu coloco para vocês, aí fica mais fácil. Vou retirar aqui a minha folha com cuidado. Vou colocar a folha aqui no meu dedo, segurar. Então, são coisas, assim, básicas que em todas as aulas a gente vem repetindo, né? Porque são fundamentos. Independentemente da massa que você for utilizar, tem alguns fundamentos que todo mundo tem que saber. Então, vou pegar aqui, ó, vou segurar a minha base e inserir o arame aqui até um pouco antes da metade. Vou dar uma pinçadinha aqui. Se quiser, você pode fazer isso na espuma. Se for utilizar a espuma para porcelana fria, usa aquela mais fofinha, que fica mais fácil. Passei um pouquinho de gordura na minha mão só para não colar. E venho com o boleador e vou afinar a lateral. Então, a gente vai fazer aquele movimento ao invés de esfregar. Se for massa de açúcar, você pode até fazer isso, que ela vai resistir mais. No caso da porcelana fria, como ela é muito mais delicadinha, então a gente vai fazer aquele movimento de girar. Quem não viu as outras aulas, o que eu tinha dito? Quando você for afinar as bordas da porcelana fria, você tem que fazer esse movimento aqui, tá? Então, ó, vou fazer esse movimento para afinar essa borda. Não vou aumentar nem nada, não vou fazer babado, vou só afinar, para tirar o corte seco aí do cortador, tá? Perfeito? Vou retirar daqui e vou colocar aqui no marcador. Esse marcador é importante que ele esteja preparado com com algum tipo de gordura. Eu usei aqui gordura vegetal mesmo, mas poderia ter sido óleo, por exemplo, de bebê, se você estiver usando porcelana fria, tá? Porque a gente tem que evitar que essa massa cole, porque afinal de contas a base dela é cola. Vou colocar aqui, centralizar a ponta e a base. E com a parte de cima aqui do meu frisador, eu vou frisar toda a extensão da folha. Lembrem-se que a gente não pode ficar só apertando o meio, é importante apertar também as laterais. Então, frisada a nossa folhinha, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela secando um pouco
antes de começar a dar um tratamento. Eu vou mostrar esse tratamento para vocês, as minhas folhinhas já estão secas, mas eu vou mostrar. Então a gente vai deixar ela secando um pouco no gradil de ponta cabeça. A gente vai fazer o gancho e vai deixar ela secando. Quando ela tiver passado mais ou menos aí uns 30 minutos, 40 minutos, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua folhinha, se você quiser. Tá vendo que essa folha, ela tá diferente? Tá vendo que ela tem um movimento diferente? Então, um dos princípios que a gente conversou foi, além da questão das cores, é importante que você dê movimento para as pétalas. E isso você vai dar através da secagem, através do boleador, através do posicionamento que você vai deixar num apoio, por exemplo, de papel alumínio ou na forma de ovo de Páscoa. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Ao invés de deixar ela reta, pegar um boleadorzinho aqui, ó. Antes dela secar por completo, o que eu fiz? Eu peguei essa folha, coloquei ela virada e com o boleador eu fui apertando aqui, ó, na extremidade. Então eu fui fazendo uma massagem, ela estava relativamente seca, mas ainda com certa mobilidade na massa. Então, dessa forma, o que aconteceu? Ela deu uma levantadinha e deu um movimento maior, tá vendo? Vou repetir que eu acho que estava fora do enquadro, ó, tá? Então eu peguei a folha semi-seca, virei ela e fiz esse movimento aqui, ó, tá? Pra quê? Pra justamente dar maior movimento pra ela. Tranquilo? Feito isso, secou, tá seca totalmente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a pintura. Nesse caso, eu tô usando tinta em pó. A porcelana fria, ela aceita tinta a óleo para pintura, ela aceita também acrílica. Então você vai, se você tiver afinidade com esse tipo de tinta, manda bala, tá? Agora então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui um modelo, vamos escolher o mais fácil primeiro. Então aqui, ó, são as opções que eu fiz hoje, tá? Então aqui tem várias folhinhas com padrões diferentes, é o mesmo cortador, só difere o tamanho, né? O mesmo marcador, e mesmo assim, olha a diferença que dá a pintura, né? Então a pintura é uma parte muito importante na hora de você montar suas flores, tá? Então vamos lá, vamos começar por essa mais clarinha, que é a mais fácil. Tá? Então nessa daqui, que cores que a gente vai usar? Vamos lá, para quem quiser anotar aí. Então, para essa folha, dá um print aí pra você saber que é essa folha, né, ó. Dá um print. Para esta folha aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar, desculpa, o eucalipto, que é esse aqui, ó, tá? Se for usar o da Lully, é o pomar. Vou usar esse daqui, que é o Forest Green, da Sunflower. E da Lully é o Alta Floresta. De novo a internet dando pau, né? Ontem foi osso, hoje de novo, né? Mas acho que aí, vamos voltar. Então, voltando aqui. Pra quem perdeu, então, aí a questão, não sei que horas que parou, né? Vamos lá. Então, os da Lully são Alta Floresta, o Fúcsia, o Rosa Morena e o Pomar, tá? Que equivale na Drip Color. Tá osso a internet. Tá osso. Deixa eu só ligar os comentários para saber aonde vocês pararam. Vamos lá. Gente, que osso, hein? Essa internet, de novo, deixando na mão. Gente, aonde que parou? Vocês conseguiram ver todas as cores? Eu já vou tirar os comentários. Eu só ativei porque eu não sei exatamente onde parou. Tá difícil a internet. Vou ter que chamar a Vivo aqui pra... Tudo bem, gente, aí? Tá todo mundo vendo? Não tá travado o vídeo? Acho que tá rolando. Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar e vamos tentar continuar aí com essa internet maravilhosa que estão nos dando. Vamos lá. Então, voltando. Então, essas são as cores que a gente vai utilizar. Depois, na edição do vídeo, eu faço a lista com os corantes equivalentes. Eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente já fez a folhinha, a gente aramou, a gente marcou. Aí, eu dei a dica de como dar, né, o movimento aqui virando a folha. E aí, a gente vai pegar a nossa folhinha. E a primeira camada que a gente vai passar vai ser a camada daquele tom eucalipto.
que é o pomar da Lully ou o eucalipto da Drip Color, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma camada tanto na frente quanto atrás. Eu vou colocar luva, gente, porque esse corante rosa, ele é muito forte e aí ele deixa minha mão toda manchada. Então, vamos lá. Vou pegar aqui essa folha, vou passar, então, uma camada aqui, ó, do eucalipto. Essa folha, ela não é difícil de fazer, viu, gente? E é uma folha interessante porque ela tem uma coloração diferente. Eu gosto muito dessa, assim, que é mais clarinha. Eu acho muito bonita. Tem umas que são rosas, são super bonitas. Então, eu simplesmente, ó, vou cobrir a minha folha na frente e no verso. Certo? Cobri, beleza. Tá cobertinha. E aí, se eu quiser dar um pouquinho mais de alegria, tem algumas fitônias que são só dessa cor com mancha. Elas são bem mais claras, inclusive, quase brancas, assim. Elas são bem lindinhas. Essa daqui, a gente vai dar um tom rosinha. Então, a gente vai pegar, além desse corante eucalipto, a gente também vai colocar um pouquinho desse rosa aqui, que é o rosa antigo. Então, a gente vai colocar, ó, até vou deixar aqui de lado aqui para vocês verem, duas folhinhas que tem esse tom aí. Deixa eu pegar outra, ó. E aquela outra verdinha mais clara. Então, ela varia, ela tem muitas variações. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar aqui o rosa, tirar o excesso e começar a passar aqui um pouco na base, ó. A gente vai varrer esse corante aqui da base pro centro. A gente vai colocar na parte da frente e atrás você pode colocar só um pouquinho aqui na base. E aí uma dica, se você quiser deixar esses veios aqui mais aparentes, esses veios aqui, você vem com o pincel deitado e passa aqui um pouquinho para subir um pouco os veios dessa folha. Tá vendo como sobe? Pega um pouquinho do verde também, mescla. E aí esses veios ficam bem mais aparentes. Certo? Vou colocar mais um pouquinho de rosa aqui nessa base, vou subir mais um pouquinho e colocar aqui nessa extremidade. Então, tá vendo? A gente fez essa primeira camada. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. E aí, feito isso, a gente já pode começar a fazer essas manchinhas. E essas manchinhas a gente vai fazer com uma pintura diluída no álcool de cereais. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um pouquinho de álcool de cereais. Colocar aqui para vocês verem. Eu coloquei um pouquinho de álcool de cereais. Vou pegar um pincel fino, tá? Esse aqui que eu tô usando é o 303 30-0. Vou molhar a pontinha e vou pegar um pouco do corante verde escuro. E vou colocar aqui do lado, ó. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar um pouco desse álcool e vai começar a diluir esse corante aqui. E a gente vai diluir, vai chegar uma hora que a gente vai precisar diluir ele bem. Por quê? Porque a gente quer que essa tinta, ela percorra os veios. Então, ao invés de você vir com um pincel fino e ficar fazendo o risco de cada uma delas, algumas fitônias, elas são manchadas, como se realmente aquelas manchas tivessem sendo assim, tivessem sido postas de uma maneira assim, quase que escorrendo mesmo. Então, é diferente dessa daqui. Essa daqui não, aí a gente tem que vir aqui, pintar e fazer a marcação de cada uma delas. Aqui, então, a gente vai diluir esse verde e vai começar... Deixa eu colocar aqui na minha mão para ficar mais fácil. Eu peguei uma quantidade aqui e vou testar aqui, ó. Vou começar a pingar aqui na base. Então, você vai começar a subir esse corante. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, acho que dá. Ó, aqui no veio. E aí, conforme você vai puxando com o álcool, o pincel tem que estar bem molhado.
que vai acontecer? Quando chegar na parte, ó, tá vendo como ele tá subindo sozinho? Não sei se vocês conseguem ver aí. Quando eu pingo, o que acontece? A tinta ela começa a escorrer. E aí, conforme a gente vai colocando em cada um dos veios laterais aqui, essa tinta também começa a subir. Então, a gente vai apoiar aqui para ficar mais fácil. E aí, eu vou mostrando para vocês, tá? Então, vou pegar aqui, ó, a tinta e vou pingando aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver a tinta andando sozinha, ó. Então, o meu pincel tá bem molhado para que ela comece a subir sozinha, tá? Então, voltando aí, internet sempre travando, ó. Então, eu tô pingando, ó, diluindo bem e pingando aqui no meio, tá? Tá vendo? Ela vai sozinha, ela vai andando. Então, o que a gente vai continuar fazendo? A gente vai subir mais um pouquinho, não precisa ser até o final, e aí vai diminuindo. O pincel tá... Vamos ver se fica melhor o 4G. Então, voltando. Então, na lateral, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer, então, ó? Eu vou começar a pingar aqui na lateral. E ele vai subir automaticamente. Por quê? O pincel, ó, tá vendo? O pincel tá muito molhado, então essa tinta, ela começa a percorrer todo o caminho aí do veio. Então, praticamente sozinha, essa folha vai ficar pintada. Ela vai, ó, tá vendo? Você coloca aqui na lateral a gotinha. Então, você tá depositando gotinhas. E essas gotinhas, elas começam a subir nesses veios. Sozinho, praticamente sozinho. Tá vendo? Ó, você põe, você pinga, ela vai subindo. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, você vai identificar aí os veios laterais e vai começar a pingar essa tinta para que essa tinta comece a percorrer os veios laterais também, tá? E aí você vem aqui e começa a fazer esses pingos aleatoriamente aqui nesses veios laterais, ok? E aí você sobe um pouquinho, vai pegando os veios, vai identificando onde estão os veios, porque essa é como se fosse uma vala, né? Então você vai depositar um líquido ali e ele vai percorrer essa valinha aí, ok? Tá vendo? E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai observando que você vai precisar agora preencher mais esse espaço, porque a folha, obviamente, não é assim. Então, o que eu notei observando a fitônia? Normalmente, quando ela tem essas manchas, as manchas aqui na base, elas acabam ficando mais acumuladas. Tem umas que são todas pintadinhas, mas, de uma maneira geral, elas têm mais pintas aqui. Então, a gente vem e começa a reforçar essas pintas. Sempre em gotículas, para justamente elas percorrerem esses veios, tá? É um trabalho de paciência, mas que fica lindo. Então, ela vai modificando totalmente o desenho conforme a gente vai fazendo essas pintinhas. Para quem chegou agora, eu tô usando tinta em pó diluída no álcool de cereais. E eu tô pingando com a ajuda do pincel bem cheio com tinta os veios dessa folhinha aqui. Por quê? Porque conforme você vai pingando, essa tinta vai se espalhando nesse veio e vai ajudando você a pintar, já que ela tem esse padrão manchadinho, certo? Feito isso, eu vou pegar o mesmo pincel, vou encher, então, as cerdas com tinta e vou começar a bater. Porque eu quero umas pintas aleatórias. Assim fica mais fácil, né? Pra finalizar, certo? Fiz isso, deixa eu colocar aqui um pouquinho do lado pra não sujar. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Vou diluir, só que dessa vez eu não quero a tinta muito líquida.
Eu quero ela pastosinha. Olha aqui, ó. Porque a gente usou muito líquida para quê? Para justamente facilitar que a tinta percorresse aí esses veios. O que eu vou fazer agora? Agora, então, eu vou fazer o contorno dela. Esse contorno, então, ó, vai evidenciar mais ainda esse padrão. Então, eu venho aqui, ó. Eu não se preocupem em passar rente aqui, ó, a ponta do pincel aqui na lateral. Você vem aqui, ó, com essa parte lateral da cerda e passa. Fica mais fácil. Eu espero que vocês estejam vendo aí. Acho que agora a internet estabilizou, né? Ninguém merece. Então, ó. Tá vendo? Eu tô passando com a lateral do pincel, ó. Tá vendo? Fica mais fácil. Venho aqui e faço a mesma coisa do outro lado. Tá vendo? Não é uma folha difícil de fazer. Dá pra compor bem, dá pra você fazer de várias cores. E isso, assim, uma pergunta recorrente. Ah, posso fazer isso no açúcar? Claro, lógico que pode. Você vai diluir, inclusive, com... Então, voltando aqui. A tinta em pó, ela acaba sendo mais fácil, porque você tem uma gama maior, né? E você consegue fazer as misturas de uma maneira mais fácil, tá? Então, de novo, aqui tô pegando tinta e tô reforçando, então, aí, ó, o contorno da fitônia. Como eu disse, o legal dessa folha é a variedade de cores que ela tem. Essa aqui é muito lindinha. E aí, se quiser, eu acho que eu vou colocar mais umas pintinhas aqui, de leve. Então, de novo, ó, se você quiser que a tinta escorra, dilua bastante no álcool de cereais e você vai colocando gotinhas dentro do veio para essa tinta, então, percorrer toda aí a lateral e todos os veios, ó. Então, é uma maneira muito fácil de você fazer esse padrão aqui, ao invés de você ficar só riscando com a ponta do pincel, porque é demorado. Então, ela é bem manchadinha. Depois vocês deem uma pesquisada. Depois eu mando pra vocês também, lá no Telegram, algumas referências. Quem não tiver, pode entrar lá no Telegram. Tem informação de vídeo novo, sempre que tem lá no canal. Do curso novo também. A matrícula até sábado é especial, porque todo mundo ganha os cortadores e a porcelana fria. Então, feito isso, a gente vai deixar secar um pouquinho e a gente vai passar o spray para dar um brilho, porque as folhas têm um certo brilho, né? Então, no caso da porcelana fria, o que a gente vai passar? Ou você passa o spray de cabelo, se você quiser passar dentro de casa, tal, se você não precisa que ela dure muito tempo. Se bem que assim, tem várias flores aqui que eu fiz, aquela Wanda que eu mostrei pra vocês, aquilo que eu passei nela foi spray de cabelo, e ela tá de boa, já tem mais de 4 meses que ela tá aqui. Mas claro, para maior durabilidade é melhor você utilizar o spray verniz para artesanato. Se for flor de açúcar, aí você usa o spray da Art Cake, aquele para chocolate, enfim, que dá brilho para chocolate, que vai dar uma cobertura acetinada super bonita, tá? Então eu vou pegar aqui, já dei uma secadinha, tem só um pontinho aqui. Vou tirar aqui da câmera para não voar pó. E ó, ela já fica com uma cara totalmente diferente, né? Ela já fica com um brilhozinho. Certo? Então, você pode subir aqui com uma cor, pode subir, pode fazer ela mais rosa, você pode deixar ela mais pálida, pode deixar ela um pouquinho mais com um rosa mais clarinho, enfim. Então, ó, tem muitas opções aí pra você. Então, é uma folha simples de fazer, não é nada difícil. Agora, se você quiser fazer esse padrão aqui, aí é um pouco diferente a técnica. Então, olha só, vou pegar aqui uma seca, essa aqui tá úmida ainda. Deixa eu pegar uma mais gordinha. Vou pegar essa aqui tá úmida também. Vamos pegar essa daqui, então. E a gente vai fazer este padrão. Esse padrão é um pouquinho mais chato de se fazer, né?
É um pouco mais pentelinha de fazer. Então, o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente vai fazer nessa folha é passar uma camada de verde, tá? A gente vai usar um verde claro. Vou pegar aqui um verdinho clarinho. E tem umas que tem uma coloração nessa base aí, nessa parte de baixo, quase que amarela, ó. Vou misturar um pouco com aquele amarelo pálido para não ficar tão forte esse verde. E vou passar uma camada aqui. Lembra que a pintura é sempre camada, né? Não é só jogar lá e tá pronto. A gente vai fazendo camadas para preparar então a coloração. Então aqui, fiz a camada aqui na parte de baixo. Aí beleza. O que a gente vai fazer então para ajudar a gente a enxergar todas essas marcações? A gente vai pegar um pincel chato. Esse aqui é o 10 que eu tô usando, tá? É um pincel língua de gato. E aí eu vou molhar um pouquinho no álcool de cereais. Ele tá sujo só, tá vendo? Eu nem... E vou tirar esse excesso aqui, ó. Enxuguei. Eu quero que ele fique quase seco. Quase seco mesmo. Mas ainda com uma certa sujeira, tá? Ó, ele tá sujo, tá vendo? E venho aqui, ó, e vou deitar o pincel. Eu não vou passar ele assim. Eu vou passar ele deitado. Por quê? A gente vai marcar, a gente vai evidenciar as marcações dessa folha. Porque às vezes, né, a vista não tá boa. Ó, tá? A luz não tá facilitando. Então, olha só como marca. Por que eu tô fazendo isso? Para facilitar a hora que eu vier com o verde escuro para fazer as manchinhas. Tá vendo? Isso é um pulo do gato. Eu não sei que operadora que vocês têm. Eu tô com a Vivo. A Vivo essa semana deixando na mão geral. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, eu peguei o pincel, molhei no álcool de cereais, sequei, tirei o excesso do álcool, vim aqui com a lateral, ó, e comecei a marcar, tá? Então, essa é uma maneira de você saber exatamente aonde que você vai colocar suas manchas, ao invés de você ficar olhando. Eu, por exemplo, sou meio cegueta. Então, a gente tem esse guia para que a gente possa, então, começar a pintar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo verde que eu estava usando anteriormente. Gente... Me indiquem operadora de internet que hoje tá osso aqui. Tá osso. Hoje não, né? Essa semana. Mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o mesmo pincel que eu utilizei para fazer aquela pintura daquela outra folhinha, aquele bem fininho, e vou pegar a tinta mais pastosinha. E aí sim eu vou começar a pintar. Aí vem um trabalho aqui de paciência. Então, o que você vai fazer? Você vai preencher com a tinta todas essas marcações que você fez. Tá vendo? Então fica muito mais fácil de fazer. Certo? Porque às vezes, como a pasta tá branca, como eu tava dizendo, eu sou meio cega. Então, às vezes eu tenho dificuldade de ver. Então, essa foi uma maneira que eu achei pra ter uma guia, né? Uma opção mais rápida de pintar. Então, pelo menos assim, eu sei exatamente onde estão os veios laterais, eu sei onde estão as principais manchinhas. E aí, primeiro a gente faz, né, a marcação, como se a gente estivesse marcando, e depois, no final, a gente dá aquela ajeitada se precisar. Eu vou ligar os comentários, que a gente vai batendo um papo enquanto eu tô pintando, porque isso aqui é meio chato, né? Vai ficar um tempinho. Que aí dá pelo menos a gente bater. Aí eu subo aqui pra vocês poderem ver. Acho que dá pra ver aí direitinho, né? Vocês conheciam essa maneira de pintar? Conta pra mim. Então essas folhinhas que tem esses padrões assim muito geométricos, tanto é que uma das nomenclaturas dessa folha é folha mosaico, né? Justamente por causa disso. Porque ela tem esses padrões, e esses padrões, né? É difícil você reproduzir exatamente assim a mão livre, né? Então, o frisador ele deixa essas marcas, mas para você que é cega como eu, precisa aí de uma guia para facilitar um pouquinho
a pintura. Vocês já tinham feito dessa forma? Ai, que bom, gente, mas eu fico super triste por causa da internet, né? Que a gente tá mó empolgada. Aí, às vezes, eu fico aqui olhando e falando, e aí, quando eu olho, eu tô travada. Aí eu fico aqui sozinha falando. Mas, enfim, coisas da internet, né? Mas agora que tá com comentário, fica mais fácil. Então, tá vendo? Então, é uma maneira de você colar, né? De você ter uma cola aí, uma guia pra você poder fazer. Nilva, eu passei um verdinho mais claro, passei uma camada simples, peguei um pincel, peguei o corante em pó, passei na frente e atrás, tá? E agora, o que eu fiz? Essa marca, né, que ficou, eu fiz com o pincel deitado. Essa live vai ficar salva. Eu vou ver se eu consigo editar para tirar essas partes de pausa de vídeo, né? Então, tá vendo? Assim, você consegue saber exatamente aonde estão as manchinhas dessa folha que eu tirei aí pro frisador. Aí depois a gente dá uma ajeitadinha e tal. Mas agora o que a gente tá fazendo? Eu só tô marcando cada uma delas. Marilisa, eu tô pensando na frente, tá? A parte de trás dela ela só tem um verdinho, ela não tem essas manchinhas atrás, né? Pra quem não sabe, essa é a folha, é a fitônia da família, é uma das folhas, né, da família da fitônia. Tem uma variedade muito grande, muitas cores. Eu fiz na primeira parte uma outra mais clarinha. Deixa eu ver se eu mostro aqui, não foi essa. Foi essa aqui, ó. Eu fiz essa. Deixa eu deixar ela aqui do ladinho. Aí depois a gente recapitula os passos e os corantes que eu usei, tá? Pra vocês terem uma referência aí. Então, tá vendo? Quando você passa o pincel chato, deixa eu tirar aqui que tá atrapalhando, de lado, você evidencia essas marcações. Porque é o mesmo princípio que a gente utiliza para evidenciar os veios de trás da folha. Então, tem certas coisas, quando a gente fala de flores artesanais, digamos assim, tem certos princípios que você, sacando quais são, você consegue aplicar de várias formas. Então, o pincel chato, por exemplo, deitado, ele serve para evidenciar, deixa eu deixar menos certinho aqui, evidenciar os veios. Então, você sabendo disso, você consegue determinar em que momento que você vai usar esse pincel dessa forma. Então, o importante, além da gente tentar reproduzir aquilo que a gente aprende, é aplicar os princípios. Isso é muito importante, porque você entendendo o processo, você tem liberdade para criar, entendeu? Oi, Vaninha, tô vendo. Como é que você fazia, Vaninha? Eu antes também não fazia assim, sabia? Mas, Vânia, o que tem acontecido? Eu tô ficando muito cega. Agora eu tô tendo que usar... Logo mais, eu vou ter que usar aqueles óculos que vendem em farmácia, sabe? Aqueles de terceira idade. Pois é, eu já não tô enxergando. Eu já devia ter trocado meu óculos faz tempo, né? Fui no oftalmo, peguei receita e não... Então aí, Vaninha, o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso achar um jeito de melhorar... a visão, né? E aí foi assim que eu fiz. Eu peguei o pincel, falei, cara, lembrei, né, dos princípios da escola também, das coisas que eu fazia, porque eu sempre mexi com arte, né? Eu pinto cerâmica há muitos anos. Aí eu falei, cara, deixa eu buscar aqui na minha mente alguma maneira de eu enxergar. Porque eu sou muito cegueta, muito. Vocês estão rindo, né? Mas é isso aí, cara. A gente tem que se virar nos 30, né? Fogo. Mas tá vendo? Então assim fica mais fácil de ver, né? Especialmente porque... Paciência. Ainda bem que vocês têm paciência. Porque, olha, a internet... Ó, gente, se pausar, fiquem. Porque a internet volta. É que a internet tá muito oscilante esses dias. Eu vou ter que chamar um técnico aqui porque tá inexplicável mesmo, ó. Tá, então voltando aqui, ó. Então agora, como esse veio central ele vai afinando, eu preciso acertar aqui, né?
Marilisa, não sei se tô falando certo, eu tô cegueta, tá? Marilisa, tem no curso que a gente lançou, tem a Wanda. Aí, ó, enquanto eu tô pintando aqui, o curso que a gente lançou essa semana, ele vai fechar a venda na próxima semana, na sexta-feira. Mas, até amanhã, até dia 15, todo mundo que se inscrever vai ganhar todos os cortadores do curso de inox e os frisadores não estão inclusos, tá? Só os cortadores e o pacote da mamadora. Isso dá mais ou menos como se fosse um bônus de R$280. Então, tá super bacana, um convite super bom, tá? Então, ó, fiz isso, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouquinho de tinta aqui, que acabou, até meu álcool já se foi. Ah, Ivaninha, você sabe que eu tentei fazer com o dedo? Só que eu não sei o que eu acho que eu coloquei tinta demais, aí enfiei tudo pra dentro. Aí eu não curti, aí o pincel pra mim eu tive mais controle, mas valeu pela dica, dica super. Gleidson! Não tem vergonha, sumido? Então, ó, peguei aqui e vou agora fazer o entorno, então, da minha folhinha. Deixa eu só arrumar mais um pouquinho. Quero aqui um pouquinho mais estreito. Beleza, vamos fazer aqui a lateral. Então, mesma coisa, ó, venho com o pincel aqui de lado. Não, eu entendi, Vânia, eu entendi. Só que eu fiz, eu não sei se eu coloquei tinta demais, pra mim não deu certo. Ou se meu dedo é gordo, não sei. Mas é uma dica ótima. Dá o mesmo efeito, né? Porque, na verdade, é só pra borrar. O pincel chato na lateral, ele vai fazer o quê? Ele só vai borrar, né? A Vânia, gente, faz coisas incríveis, Vaninha. Ó. Então eu vou começar. Tá faltando álcool, peraí. Também, Gleidson. Saudades. Muitas saudades. Vou pegar mais tinta aqui. Peraí, gente. Que minha tinta acabou. E vamos lá. Então, mesma coisa. Então, assim, tá vendo? O legal, assim, quando você troca ideia com outros colegas, por exemplo, a Vânia, o Sérgio, não sei se o Sérgio tá aí, eu vi ele passando aí, mas não sei se ele tá ainda. O Gleidson, quando a gente conversa com as pessoas, tá vendo? A gente sempre troca informação. Gente, informação e conhecimento é tudo. A gente sempre tem alguma coisa pra ensinar e sempre tem uma coisa pra aprender. Sempre, sempre. Né não? Ficará. Serginho, é R$15 cada folha, tá? Mais o Sedex. Tá, ó. Tá bom? Agora eu vou acertar aqui o meio, que eu acho que tá muito largo ainda. A Vânia tem que fazer uma live pra gente das folhas, né? Tá vendo, gente? Trabalho de paciência. Aí você vai acertando. Então, tá vendo? A gente fez 2 tipos de pintura com técnicas totalmente diferentes. Aquela do gotejamento, qual a vantagem de você fazer daquela maneira? Porque a tinta, ela vai lá e escorre nos veios quase que automaticamente. Então, facilita a vida, né? Essa aqui já é mais trabalhosa, mas dá pra facilitar, né? Tranquilo? Tá sucesso? O que é? Não entendi nada, gente, tá? Então, ó, tá feito aqui. Vou passar o verniz. Espera aí. Ninguém, meu, pelo amor.
Cara, como tá ruim essa internet. Então, voltando aí, ó. Dá pra você fazer vários tipos de pintura. Essa daqui, o que eu tava falando é o seguinte. Essa foi o mesmo processo dessa daqui. Essa a gente fez agora. Tá vendo? Então, muitas opções. Então, dá pra você fazer de várias formas, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Que não fica tão próximo, né? Acho que dá pra vocês verem melhor. Certo? Então, tá vendo? Então, essas daqui eu usei a forma de gotejamento. Eu fui lá e pinguei. Eu fui pingando. Pra quem entrou agora e não tá entendendo o que é o gotejamento, o que eu fiz? Eu peguei o pincel e fui pingando a tinta bem líquida, assim, né? Assim, não pastosa, mas assim, com uma consistência mais, né, fina, mais líquida. E aí ela vai subindo. Conforme você vai pingando nos veios, ela vai se espalhando. Porque algumas dessas fitônias, elas têm esse padrão. Então é uma maneira mais simples de você fazer, tá bom? Beleza, gente? Qual que vocês gostaram mais? Qual que é mais a cara de vocês? Olha essa daqui. Essa aqui é o que eu gostei. Eu gostei muito de fazer. Ai, borrei ela, gente. Coitadinha. Gostei bastante de fazer essa também. Manchei ela aqui, coitada. Gostei bastante. Tem umas que são bem... Cara, tem uma que eu vi que parece fluorescente até. De tão cheguei, que era o verde e o rosa.